Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o México, mas vamos centrar a nossa conversa a respeito da Índia e de como os Estados Unidos pretendem tirar os seus investimentos, as suas fábricas da China, levando primeiramente para o México e naquilo que o México não tiver competência, levar para a Índia, sendo que talvez até o Brasil saia relativamente beneficiado devido à grande quantidade de energia que nós temos aqui em nosso país e com a matéria-prima mais próximos dos Estados Unidos, acabemos talvez nos beneficiando com algum tipo de reindustrialização. Lembrando que nós não estamos como países preferenciais. Em primeiro lugar, eles têm em mira o México, e em segundo lugar a Índia, só que em alguns quesitos ela vai ficar em primeiro lugar, especialmente no quesito tecnologia, e depois Brasil. Mas esse artigo aqui está dizendo que a Índia não é a alternativa chinesa que o Wall Street pensa. Eles dizem que a economia da Índia está a crescer mais rapidamente do que a da China, mas que seria sensato que os investidores reavaliassem antes de realocar fundos e fábricas para Delhi. Os mercados financeiros podem ser muito esclarecedores nas avaliações da preparação de um mercado para o horário nobre global. É o caso do JP Morgan Chase Company, que adicionou a dívida indiana aos seus índices de mercados emergentes. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o JP Morgan foi um dos que disse que possivelmente os Estados Unidos vai subir os juros e vai subir ainda mais do que as pessoas imaginam. E que é o que eu acredito também que vai acontecer, tá? Então todo esse otimismo ainda permanente com as bolsas em alta, em breve vai deixar muita gente pendurada no pincel, né? Com a escada sendo retirada dos seus pés, ou seja, os ativos vão vir abaixo. Mas isso é só uma opinião minha, ninguém faça investimento ou desinvista por causa de uma opinião, né? Não é nenhuma sugestão de manutenção de investimento, nada. Então, o ícone de Wall Street, né, planeja fazer exatamente isso em junho de 2024, talvez atraindo 40 mil milhões, ou seja, bilhões de dólares, para a maior economia do sul da Ásia, a Índia. E num momento em que os investidores dizem que a Índia é uma alternativa pronta a uma China em desaceleração. A China ela tem um grave problema, né? Primeiramente que tem toda essa questão a respeito do flagelo, né? De onde é que saiu o flagelo? Daí eles falam a respeito de Wuhan, há uma acusação, dizem que isso acabou sendo de propósito, outros dizem que não, e aí vão investigar e descobrem que existia investimento americano no tal do laboratório, que até o Dr. Fauci tem algum tipo de conexão com aquilo, então isso vai acabar tudo abafado, ninguém mais vai falar disso aí. E eles não vão a fundo. O máximo que nós vamos ficar sabendo a respeito disso é isso que eu comentei e uma outra coisinha que circula aí, inclusive oficialmente. Mas nada mais além disso vai ser falado. Mas há essa desconfiança e há essa disputa, né, que a China tinha então de pretender aí se expandir para o mundo e os Estados Unidos não querem deixar. Então eles estão buscando essa alternativa. E eles dizem aqui no artigo que talvez o mais interessante seja o fato de que a Índia possa entrar no índice de referência do JP Morgan poucos dias depois de o primeiro-ministro Narendra Modi atingir a sua marca de 10 anos no poder. Então, se essas instituições já estão colocando a Índia no índice, é porque eles já estão sabendo que ela vai ser a bola da vez. Então, são, como dizem, são sinais, né? Enfim, em 26 de maio de 2014, o partido Bharatiya Janata, né, de Modi regressou ao poder com uma ousada agenda de reformas econômicas. A questão, quase uma década depois, é se a era Modi transformou a Índia num destino de investimento mais inovador, produtivo e próspero. E é aqui que os investidores que correm em direção à Índia podem ficar mais desapontados do que satisfeitos. E aí eles colocam alguns defeitos aqui, né? Então, a taxa de crescimento da Índia está grande, tem uma debandada de startups tecnológicas unicórnios que alimentam o mercado de ações, e no nível micro, porém, a China é mais uma história de advertência do que um mercado exemplar. Na cimeira do BRICS em Nova Delhi, no início desse mês, Modi declarou que em breve a Índia se tornará a economia de 5 bilhões de dólares. Isso tornaria a economia da Índia maior do que a do Japão. E é natural, né? Principalmente se os Estados Unidos começarem a investir lá. Aí sim ela vai disparar, né? Óbvio, né? Porque tem uma população muito maior, tem muito mais potencial
E a Índia, ela é um país de muitos contrastes culturais, né, e sociais, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vê toda aquela pobreza, toda aquela... hoje é muito comum a gente ver aqueles vídeos de alimentação ainda de um sistema de higiene muito antigo, né? Mas ao mesmo tempo é um país extremamente moderno. Algumas camadas indianas são altamente estudadas e inseridas em produção de tecnologia de alto nível. A Índia, inclusive, tem armamentos de alta qualidade, né? Então, falando num fórum em Londres agora, o Dimon, né? James Dimon, disse que lembra-se que há 8 ou 9 anos atrás, né, começaram com 50 ou 75 clientes, agora eles são 700 investidores em todo o mundo, 100 empresas se apresentando. Acho que o otimismo da Índia é completamente justificado. Não é de se surpreender, eles dizem ainda, que Modi esteja a fazer horas extraordinárias para capitalizar esse otimismo crescente na Índia, procurando atrair empresas multinacionais desiludidas com a China. A recente decisão de Pequim de ordenar aos funcionários de algumas empresas estatais que deixem de usar os iPhones da Apple foi um presente para o Ministério do Comércio de Modi. Então a tendência é essa, por mais que eles venham aqui no artigo advertir que ainda não é aquilo que se pensa e tal, a questão é que são favas contadas. Eles já decidiram que vão transferir muitos investimentos da China para a Índia, isso é fato. Uma outra situação é o México. O México eles vão investir porque é muito próximo, então tem algumas fábricas que são, digamos assim, mais importantes, e eles, vendo o que aconteceu no período dos fechamentos, dos lockdowns, não vão querer ver se repetir aquele problema, né, de não ter determinados produtos simplesmente porque os portos estavam todos fechados, as mercadorias não chegavam. Isso também auxiliou, né, na quebra da cadeia de abastecimentos, na geração dessa alta inflação que está aí. Então, alguns produtos de primeira necessidade eles vão trazer para o México a fabricação. Tecnologia, eu penso que Índia. E Brasil, penso que indústria pesada que demande bastante energia. Nós temos um potencial energético muito superior a qualquer um desses países, México, China, a Índia, enfim. Então, a Índia está crescendo mais do que a China, ela cresceu 6,1% nos últimos 3 meses, encerrados em março, ano após ano. A terceira maior economia da Ásia cresceu ainda mais, impressionantes 7,2% no ano fiscal até março, à medida que sua recuperação pós-pandemia impulsionou o consumo. À medida que a China se torna mais isolada no meio dos apelos à redução de riscos e à dissociação, e Washington e os seus aliados na Ásia procuram um novo campeão de crescimento para os mercados emergentes, a economia de 3,4 bilhões de dólares de Modi está ansiosa por avançar. Esse ano, o Fundo Monetário Internacional prevê que a Índia contribua com mais de 15% do crescimento global, embora ainda seja menos de metade dos 35% da China. A influência global da Índia está claramente a crescer. Tal como Modi teve o prazer de sublinhar na cimeira do BRICS, né, encontro do Brasil, Rússia, Índia, China, etc., a Índia encontra-se numa espécie de ponto ideal geopolítico no momento em que as nações do sul global se estabelecem. Isso dá a Modi um grau único de influência para jogar os interesses da China contra os dos Estados Unidos. Então, ele ainda tem mais essa vantagem, né? A Índia, além de não estar brigada com o Ocidente, salvo aquela questão com o Canadá, eu não sei se vocês estão sabendo aí que o governo canadense está condenando algumas atitudes da Índia e parece que o governo americano já está mandando eles calarem a boca lá de uma vez, né? Mas fora isso, eles se dão bem com o Ocidente, não tem nenhum histórico assim recente de qualquer problema, e eles também não têm problema com o chamado Sul Global, que é essa iniciativa aí que está crescendo, querendo superar de alguma maneira, criar uma concorrência aí para o Ocidente. Então a Índia pode jogar dos dois lados. Eu acho que é mais ou menos o que o Brasil também está tentando fazer, só que o Brasil não tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, né? O nosso país ainda é muito pequeno em população, embora seja muito grande em comparação a outros, mas nós temos um território bem extenso também. E nós temos um problema de que aqui também não está mais nascendo tanta gente, né? Então a população brasileira está envelhecendo, embora não tenha enriquecido. Eu acho que realmente a Índia é a bola da vez no mundo.
Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.